Olha só, galera. Então, como nós havíamos falado, nós vamos retomar a questão do nosso conteúdo do livro, onde nós paramos. Paramos justamente na unidade lógica. Por quê? Se nós observarmos, nós estamos já realizando várias práticas diferentes, mas com estruturas, vamos dizer, com blocos, que nós chamamos de estruturas, com partes que essas partes elas acabam sendo semelhantes. O que vai mudar? O seu inteiro teor, ou seja, o que nós queremos com cada um dos códigos. A parte que geralmente muda é a parte da lógica. Por que a parte da lógica? Porque para cada projeto eu tenho um resultado diferente. E para que eu tenha um resultado diferente, eu preciso de uma lógica diferente. Então, o sentido de lógica, para que nós possamos entender de forma bem simples, lógica é um jogo de charadas. Ou seja, nós vamos ter que tentar desvendar o mistério daquele código. Então, lembra daquele desenho, lembra daquele filme que quando você está assistindo, tem o detetive, tem o investigador, que ele vai começar a pegar uma pista, aí a segunda pista, aí vai tentar ligar. O que tem a ver a primeira pista com a segunda? Depois a terceira pista, o que tem a ver a segunda com a terceira? Com a quarta, o que tem a terceira com a quarta? Até chegar na última pista e achar e desvendar o mistério, achar a solução. E... perdoe. Vamos lá. Então, o que é a função da lógica? A função da lógica é isso. Somos nós tentarmos programar e nessa programação tentarmos achar qual é a razão daquele código. Porque se eu souber a razão, se eu souber justamente a finalidade da sua sequência, ou seja, a sua lógica, o porquê que está tendo todas aquelas ações, aí nós vamos entender e achar o nosso resultado. A lógica está dentro do bloco loop, ou seja, do bloco das ações. Então, a lógica é aquela estrutura que nós vamos ter do entendimento do que realmente o nosso código quer. Então, se liga aí que nós vamos começar a revisar o tema 8 e aprofundar o tema 9 e 10 na aula de hoje, tá bom, galera? Então, olha só. Lógica. Ó, a lógica é um conceito que não é trazido só de hoje. A lógica é um conceito que vem desde tempos antigos. Antes de Cristo, a lógica era vista na antiguidade por filósofos. Olha só, na antiguidade surgiram muitos filósofos e linhas de pensamento. Um filósofo grego em especial, conhecido como Aristóteles, foi responsável por criar uma disciplina chamada lógica. Olha que desde a época, dos tempos gregos, desde a época do tempo antigo, lembra da história? Então, o que acontece? Desde a época remota da Grécia, os filósofos, aqueles estudiosos, eles já buscavam entender como funcionava a razão das coisas. Então, a lógica é justamente isso. Tentar desvendar a razão de certos acontecimentos no mundo. Segundo o conceito, a lógica, além de ciência, é uma sistematização. O que é sistematização? É você criar um sistema onde existe um começo, um meio e um fim. Então, a lógica é um entendimento em que eu tenho um começo, um meio e o fim. Então, se nós observarmos, o que é um filme? O filme ele tem uma história. Essa história, para poder ser entendida, ela precisa ter lógica. O que é ter lógica? Ela ter começo conectado ao meio e conectado ao fim. Então, se nós começarmos a observarmos que a lógica ela é toda essa estrutura de pensamentos conectados, a gente vai ficar fera e craque na hora de poder montar e programar qualquer projeto. Então, continuando. Ó, sistematização de pensamentos. Essa definição estendeu-se por muitos anos e teve um grande impacto em outras áreas, como a matemática, por exemplo, favorecendo ao que nós chamamos de raciocínio lógico matemático. Lembra que nós falamos que lógica é um conjunto de ações que elas vão estar ligadas. Só que eu posso ter a lógica em várias áreas. Na matemática, eu posso ter a lógica na filosofia, eu posso ter a lógica na programação,
Eu posso ter lógica em várias outras áreas. A questão é saber o conceito geral de lógica. Sabe quando você está conversando com alguém, com algum coleguinha, e ele diz assim, você sabe o que é isso? Lógico que eu sei. Por que geralmente a gente diz essa expressão? Lógico, porque eu sei. Porque muitas das vezes, quando nos é feita essa pergunta, quando a gente pensa assim, é lógico que eu sei o resultado, é porque você uniu na sua mente algumas informações, conectou rapidamente e sabe qual é o desfecho, qual é o resultado daquele pensamento. Então não precisa fazer muita coisa, por quê? Porque você já conseguiu desvendar o mistério. Você já conseguiu entender como funciona a união de todos esses pensamentos e ideias. Vamos lá. Então, olha só. O estudo da lógica é importante, pois sem entendê-la é impossível realizar programação de projetos e até mesmo dominar a linguagem para Arduino. Vamos lá, galerinha. Olha só. A palavra lógica deriva do grego logos, o que, de acordo com as traduções variáveis, significa razão. Tá vendo aí que nós estamos falando? Ó, olha a dica, se liga aí. Ou mesmo pensamento. Essencialmente, é o estudo do raciocínio, ou seja, de uma série de princípios gerais para distinguir conclusões sensatas ou verdades. Olha só, concluir é a ideia de você chegar ao final. Ou seja, quando você vai tentar pensar em algo, você vai estruturar o início, saber que algumas peças elas vão ter que se encaixar, obviamente, saber como acontece esse encaixe para no final você ter aquele bloco já montado. É assim que funciona. O ato de pensar corretamente antes de executar qualquer ação é comprovadamente um ponto positivo para tal tarefa ser executada com total sucesso. É mais ou menos assim. Quando alguém chega para você e diz assim, olha, eu deixei um brinquedo na sua cama. Aí você, opa, alguém deixou um brinquedo na minha cama, que não fui eu. Minto, um presente. Um pacote bonito, com papel bem bonito. Você sabe que ele é um presente. Aí deixaram na sua cama. Aí você, meu Deus, por que deixaram esse presente? Aí você começa a lembrar, opa, é o dia do meu aniversário. Aí você começa a ligar, presente, aniversário. Aí você começa a perceber, opa, a mamãe acabou de chegar da rua e entrou no meu quarto. Aí você pensa, presente, na minha cama, aniversário e a mamãe. E aí que você começa a concluir, aí você vai chegar a uma conclusão lógica que aquele presente tende a ser para você. Por quê? Porque você começou a ligar esses pensamentos para que você tenha uma conclusão. Uma conclusão sensata. Às vezes, essa conclusão vai ser verdadeira. Ou seja, o presente é para você. Às vezes, essa conclusão não é verdadeira. Mas nós vamos chegar a conclusões que podem dar certo ou não dar certo. O ato de pensar corretamente antes de executar qualquer ação é comprovadamente um ponto positivo para que tal tarefa seja executada com sucesso. O que isso quer dizer? Já pensou se você pegasse um brinquedo, um pacote de presente e abrisse só porque estava em cima da sua cama e você de repente soubesse que não era para você? Era para um coleguinha que está fazendo aniversário no mesmo dia e a sua mãe estaria pensando em outra coisa para você, você abriu algo que não era seu. Então, olha só, muitas das vezes os nossos pensamentos, eles podem ter um conjunto de conexões, eles vão estar unidos para que nós tenhamos um resultado positivo. Então, o ato de nós pensarmos, o ato de nós tentarmos relacionar essas ações, elas nos tendem a ter uma melhor conclusão ou uma conclusão mais verdadeira possível, mais próximo da realidade, do que deve acontecer. Imagine, por exemplo, que você execute de maneira errada a ação de carregar um copo com água. O que poderá acontecer? Olha só, você chega, pega um copo. Só que você tem esse copo com água. Essa água está no topo.
Olha as informações, ó. Olha as informações conectadas, ó. Se liga aí, ó. Aí você tem um copo. Esse copo está completamente cheio. Você vai andar por um local que esteja molhado e com sabão. Olha aí. Então, você começa a pensar sobre todas essas informações. Você pode ter várias conclusões para poder ter vários resultados. Pode ser que você consiga pegar o copo, sair de um ponto para outro e não acontecer nada. Mas o seu pensamento, se você estabelecer de forma prévia, antes de ter a ação, você começa a estruturar esses pensamentos, começa a concluir o quê? Opa, é bem capaz desse copo derramar. Porque eu estou com um copo cheio, eu estou sobre um chão liso, molhado, em que a probabilidade para que nós possamos escorregar é grande e eu derramar essa água. Tá vendo que quando nós temos a maneira de tentar pensar, eu posso ter um resultado positivo ou não? Então, olha só. Caso isso ocorra de maneira errada, você poderá derrubar o copo, quebrá-lo, deixar a água cair, molhar alguém ou algum equipamento que não deve ser molhado, como um notebook. Olha só. Você vai pensar, vou pegar um copo, mas se esse copo estiver cheio, aí você pega desse lado do computador. E se eu derrubar o copo? Você começa a ter uma série de pensamentos que você pode chegar a uma conclusão, que é positiva ou não. Olha só. Criar estratégias, relacionar informações e levantar hipóteses são habilidades essenciais não apenas para a prática de ações, como de carregar um copo com água, mas para situações do cotidiano. E até mesmo na construção de aplicativos, programas de computador e robôs. É mais ou menos assim. Vamos só voltar a essa questão do copo, para depois falar da programação. Você chega, tem um copo cheio. Então, qual é a estratégia que eles falam? Eu não vou levar o copo cheio. Aí você começa a estruturar. Então, para que não dê errado, eu levo um copo que não seja totalmente cheio. Para que ele não possa derrubar, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu particularmente peguei o meu copo, ó, e coloquei dentro de outro. Porque esse copo de dentro, ele tem a base menor, então ele pode tombar rápido. Esse outro não. Então, o que acontece? Eu comecei a lançar mão de algumas estratégias para que eu tenha um resultado positivo. Então, quando nós falamos de programação, a programação, programar uma ação, é você estabelecer uma série de pontos que você vai ter que estruturá-los para que você tenha um resultado. A matemática, ela tem um postulado que diz que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Ó. Eu tenho esse ponto, eu tenho esse outro. Então, o que acontece? Se eu for reto, é a menor distância. Isso é uma verdade. Mas será que é o único caminho? Eu posso, ir por cima, ir por baixo, ir por mais externo por cima, ir por mais externo por baixo. Eu dou uma volta para poder chegar no outro ponto. Estão entendendo? Então, observe. A programação é um conjunto de ações que eu posso ter várias formas de estruturar e, em termos disso, eu posso ter um resultado que, às vezes, se torna mais satisfatório ou menos satisfatório. Vocês vão começar a observar que, por exemplo, para poder programar um sinal de trânsito, eu tenho uma estrutura base. Eu tenho uma forma de código. Mas, de repente, eu posso ter uma outra estrutura e fazer o sinal de trânsito funcionar. É igual quando você está jogando videogame. Quem gosta de videogame aí? Eita, eu sei que vocês aí gostam de jogar. É como se você estivesse jogando e tivesse um colega que conseguisse zerar um jogo, concluir um jogo, e outro que consegue concluir também esse jogo, mas ele tem uma forma diferente de jogar. Às vezes tem outros que nem conseguem concluir o jogo. A questão é, o que você fez até chegar lá é que é o importante. Que você pode fazer de formas em que ele seja mais rápido, ou seja, você consiga concluir o jogo mais rápido, você consiga programar mais rápido, para poder ter o mesmo resultado. Tem gente que consegue zerar um jogo, concluir o jogo, em 1 dia, 2 dias, 3 dias. Há quem consiga concluir um jogo em 1 mês, 2 meses, 3 meses.
há quem consiga concluir o jogo em 6 meses, 1 ano, e há também aqueles que nem sequer conseguem concluir o jogo. Tá ligando aí, né, galera? Presta atenção. Então, o que acontece? Quando você está interessado em convencer alguém a fazer algo, como por exemplo, pedir aos seus pais para deixarem fazer alguma atividade, que pode ser uma viagem, ir ao parque, jogar videogames e outras coisas, acredito que você pensa antes em alguns argumentos e irá utilizar para convencer seus pais. Não é verdade? Já pensou quando você quer um presente, quando você quer viajar, quando você quer ir para casa de um colega? O que você faz? Papai, o fulano é um amigo meu, eu gosto muito dele. O papai e a mamãe dele, eles vão estar lá. Lá é um local bacana, a gente vai poder brincar. Então você começa a trazer um monte de informações para que seus pais comecem a querer ligar essas informações e ele chega à mesma conclusão que você quer. Deixar você para casa do coleguinha. E aí você vai levando, trazendo argumentos, você vai estar trazendo informações. Trazendo informações. Na programação é isso. Para poder chegar, essas informações têm que estar intrinsecamente, dentro. Ou seja, dentro. Essas informações têm que estar dentro do pai de vocês, eles sentirem. Realmente, meu filho brincar na casa do coleguinha é algo bom. Vai lá, meu filho. Então, o que acontece? O conjunto desses argumentos que você vai dizer para o papai e a mamãe permitirem você ir para a casa do coleguinha, é que é importante. Então, olha só. Para essas simples ações, você utiliza a lógica. Isso mesmo. Todo esse exercício de argumentação, o que é argumentar? Você trazer ideias, exige critérios válidos. E nesse momento que você entra na lógica. Você vai trazer argumentos para que você dê uma lógica, o porquê você deveria ir para casa do coleguinha. Porque se os seus argumentos não forem legais, se as suas razões, se os seus motivos, se as informações que você disser, papai, não, papai, eu vou lá porque, apesar de lá não ser seguro, apesar de lá ninguém cuidar de ninguém, apesar de lá ser distante, apesar de lá ser perigoso, eu queria ir. Tu acha que teu pai vai deixar? Qual é a conclusão? Que justamente você não vai atingir seu objetivo de ir. Então, atingir o objetivo da programação é você pensar no começo, no meio e no fim. Beleza, galerinha? Olha só. Olha só. Como você viu até aqui, ter raciocínio lógico significa raciocinar bem, pensar. Mas o que fazer para aprender a raciocinar bem? Algumas decisões em sua vida são intuitivas. O que é intuitiva? Você começa a perceber que você consegue identificar com facilidade. Ou seja, se você começa a perceber que, por exemplo, sabe quando você começa a jogar um jogo e ele é fácil? Porque você começa a perceber como funciona ele. Então, quando você começa a perceber com facilidade o porquê das coisas, as coisas ficam mais intuitivas, ficam mais fáceis. Então, intuitivo significa fácil de você identificar. No entanto, existe uma forma para você melhorar, aprimorar, aperfeiçoar, ficar fera, craque, na sua capacidade de raciocinar, de pensar. E a lógica é essa ferramenta que capacita a aprimorar seus argumentos. Olha aqui, seus argumentos, garantindo cada vez mais sua validade. Agora é hora de articular a discussão teórica. Até aqui, desenvolvido com vida prática. Vamos lá. Reflita e pense comigo. Reflita sobre essa faculdade que possibilita o homem ao estabelecimento de uma articulação entre pensamento e realidade. Eu estou pensando em algo e eu quero que isso aconteça. Então, quando eu estou estabelecendo isso, o que acontece? Eu estou tentando ver alguns argumentos para tornar isso válido. Então, vamos lá. Um olhar atento e reflexivo sobre o cotidiano deixa evidente como, por vezes, e sem nenhum esforço, você muda de ideia. Ao mesmo tempo, é possível, por meio desse exercício, perceber que algumas vezes apega-se a outra ideia. O que isso quer dizer? Quando você começa a pensar sobre algumas coisas para poder ter o resultado,
não quer dizer que a forma de você pensar não possa mudar para que você tenha o mesmo resultado. Sabe? Ah, será que eu estou fazendo certo? Aí você começa a pensar, raciocinar. Será que é lógica? Será que é estrutura? Será que é o passo a passo? Será que todos os conectivos estão corretos? Então, olha só. Vamos exercitar a lógica ao exercício seguinte. Ó. Eu quero que você veja o seguinte. Ó. Eu tenho aqui ó, um sensor, eu tenho um seguir, eu tenho robô, eu tenho alicate, eu tenho obstáculo e eu tenho linha. Olha só, olha só. Eu já falei para vocês, eu lembro que, principalmente no começo do ano, eu mostrei uns carros que são da OBR, e são carros que eles são carros seguidores de linha, que eles vão fazer um percurso de um trajeto. Esse trajeto ele é feito através que a leitura do sensor consegue identificar a linha, e de acordo com o trajeto da linha, o carro vai se movimentar para um lado ou para o outro. Então, esses robôs são chamados robôs seguidores de linha, só refrescando a mente. Então, diante dessa revisão que eu falei, desse lembrete sobre esse robô, da OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica, robô seguidor de linha, com sensor de linha, vamos ver o seguinte, ó. De todas essas imagens aqui, de todos esses objetos, de todos esses conceitos, eu quero que você diga assim, ó, qual não pertence, qual ele não deveria estar nesse meio, qual é que ele não se relaciona. Veja, eu tenho um sensor, eu tenho um seguir, eu tenho um robô, eu tenho um alicate, eu tenho um obstáculo e eu tenho linha. Se você observar, um desses não tem nada a ver com o conjunto. Então, olha, se eu tenho um robô, eu tenho um sensor. Esse sensor, eu estou observando que ele vai poder me ajudar a seguir. E lembra que eu falei agora do robô seguidor de linha? Ou seja, é um robô que segue a linha. Então, ele segue a linha, detalhe, essa linha é um trajeto que ela pode desviar de obstáculos. Então, o que acontece? São estruturas de pensamento que, se você observar, aqui é um conjunto de informações que você está ligando entre elas e tentando achar a razão, o porquê que essas informações estão conectadas. Mas a questão me diz que uma delas não está. Seria essa ferramenta. Portanto, o alicate. Segundo, em um sistema de codificação, AB representa os algarismos do dia do nascimento de uma pessoa. E CD, os algarismos do seu mês de nascimento. Olha só, AB representa o número de quando você nasceu, do dia. CD significa ao mês que você nasceu. Presta atenção, se liga aí. Nesse sistema, a data tinha 30 de junho. Por exemplo, corresponderia A igual a 3, B igual a 0, C igual a 0, D igual a 7. Se você observar, 30 de junho, olha só, deixa eu riscar aqui para que nós possamos lembrar aqui. Ó. 30 de junho, ó, como é que é o 30 de junho? Deixa eu escrever aqui, ó. 30 de junho corresponde a 30, é o dia. Qual é o número que representa o mês de junho? 06. Opa, 30 de julho, desculpa. De julho, ó. 30/7. Então, se você observar, a representação de AB, ela está justamente aqui, ó. A representação de CD, ela está aqui, ó. Então, A corresponde ao algarismo 3 e B corresponde ao algarismo 0. C corresponde ao algarismo 0 e D corresponde ao algarismo 7. Então, admita uma pessoa cuja data de nascimento obedeça à seguinte condição: A mais B mais C mais D igual a 20. Eu te pergunto, qual é o mês do nascimento dessa pessoa? Olha só, galera, se liga aí, ó. Se liga aí, pessoal. O que nós estamos observando aqui, ó? Nós podemos observar que a questão disse que AB
isso corresponde aos dias do aniversário. CD, que corresponde ao mês do aniversário, tem que dar igual a 20. A soma disso tem que ser 20. Então, se liga aí, presta atenção, olha para mim e vem responder. Olha só. Quando eu tenho a definição de AB, AB corresponde ao dia. Beleza. Eu te pergunto, nos dias do mês, quais as possibilidades que nós temos? Nós temos do dia 0, obviamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 30. Ou seja, o máximo que eu vou ter é até 30 dias. Agora, olha só. Presta atenção. Se eu tenho do 30, eu posso ter, por exemplo, se for o dia 1. Se for o dia 1, significa o quê? Que o A, eu até vou colocar aqui, ó. Se eu tiver dia 1, eu estou dizendo que o A é igual a 0 e o B é igual a 1. Tá vendo aí? Mas se de repente for 2, se o dia do nascimento dele for dia 2, eu estou dizendo que o A é 0 e o B é 2. Eu posso fazer isso para qualquer dia, dia 1, dia 2. Se for dia 11, eu vou estar dizendo que 11, o A é igual a 1 e o B é igual também a 1. Desculpa aí. A igual a 1 e B igual a 1. E eu podia fazer isso para o dia 14, 15, 16, 17, 18. Só que, olha só, galera, presta atenção. Se isso daqui corresponde ao dia, e isso daqui corresponde ao mês, o que acontece? O máximo que eu posso ter para os dias é quando eu tiver a junção da soma de A mais B no dia 29. Por quê? 2 mais 9 é igual a 11. Por que eu estou falando que eu tenho que olhar para o máximo? Porque se eu tiver qualquer outro dia, eu vou ter que olhar para o mês. Quando eu tiver no mês, o que eu tenho? O mês eu tenho mês 1, mês 2, mês 3, até o mês 12. A maior somatória que eu teria entre o mês é quando eu tivesse o mês 9, por exemplo. O que é o mês 9? É aquele em que o C é igual a 0 e o D é igual a 9. Então, C mais D, o máximo que eu tenho é 9. E A mais B, o máximo que eu tenho é 11. 11 mais 9 é igual a 20. Mas, professor, por que o senhor está dizendo? Por que o senhor está dizendo que aqui tem que ser igual a 11? Por quê? Porque se eu tiver qualquer dia do mês, a soma nunca vai dar igual a 20. Por exemplo, se eu tiver 28, 2 mais 8, 10. Aí aqui seria 10, ó. Aqui seria 10. Se aqui é 10, para dar 20, o que precisava ser quanto? 10. Mas eu pergunto, a somatória dos algarismos do mês. A somatória dos algarismos do mês. Tem condição de dar 10? Eu tenho mês 1. 0 mais 1, 1. Mês 2, 0 mais 2, 2. Mês 3, 0 mais 3, 3. Mês 4, 4. Mês 5, 5. Mês 6. Mês... Então, quando eu der um mês 9, é o máximo. Ou seja, se eu tivesse 10 mais 9, nunca daria igual a 20. Portanto, eu tenho que ter o máximo nos dias. Quando é que dá o máximo dos dias? 2 mais 9, que dá 11, que é o dia 29, ó. E se aqui dá 11, para poder fechar 20, eu preciso 9. E o que significa 9? É o mês de setembro, galera. E aí, se ligou? Deixa nos comentários se você tiver alguma dúvida, porque aí eu posso refazer essa questão. Então, se você estiver assistindo agora e tiver dúvida nessa questão,
Deixa aqui nos comentários, que aí eu faço e corrijo ela novamente, galera. Resposta certa, letra B. Letra B de bom aluno, CESP objetivo. Beleza, galerinha? Vamos aqui apagar para poder avançar. Vamos lá. Pronto. Olha só. Falamos muito de lógica, só que eu falei para vocês que a lógica tem várias áreas. E aí nós vamos adentrar a lógica dentro de programação. Então, olha só. Lógica de programação. O ramo da lógica de programação tem contato direto com a matemática. Tá vendo aí, galera, como é que tá a nossa matemática? Afiado. Tá vendo aí que nossas questões a gente precisa também da matemática. Então, olha só. Há indícios que apontam que John Maxwell, foi o primeiro a usar o raciocínio lógico da matemática para poder programar. Ele propôs um programa que gerasse soluções exatas, precisas, a partir de uma lista de passos que eram dados. Assim, o programa tomaria decisões por si, a partir do momento em que um dos passos fosse deduzido. Vamos viajar nesse mundo da lógica de programação em 2 aulas. E hoje darei a você uma noção do que é lógica, ajudando a entender a sequência dada ao final para formular uma ação. Vamos lá. Mas, o que seria lógica de programação? Pega o caderno, anota isso, escreve. A nossa memória, ela é falha, mas a caneta não. Então, anota aí, coloca no caderno para poder registrar e ficar, mais fixo na mente. Então, podemos definir a lógica de programação como um conjunto de regras e conceitos que norteiam a criação de um código escrito, de uma máquina. Lembra do nosso sinal de trânsito? A sequência, quais são as cores do sinal de trânsito? Verde, amarelo, vermelho. Elas assim de qualquer maneira? A ordem é de qualquer jeito? O tempo é de qualquer maneira? Se você observar, existe uma sequência lógica. Existe uma estrutura lógica. Existe uma forma lógica para poder ter esse conjunto de regras. Então, olha só. Isso faz com que os dados recebidos por ela, por exemplo, no smartphone, no caixa eletrônico, no formulário lógico virtual, possam ser convertidos em informações que serão compreendidos por pessoas ou máquinas, seguindo alguma regra estabelecida. É mais ou menos assim. Quem é aqui que gosta de dinheiro? Rapaz, dinheiro é bom, né? Mas olha só, dinheiro só é bom quando a gente sabe fazer algo com isso, viu, pessoal? Então, galerinha, presta atenção no papai e da mamãe para poder saber o que fazer com ele. Mas se dinheiro é bom, vamos imaginar o seguinte. Como é que você sabe, como é que a máquina sabe que na hora que você começa a teclar, tecla no 1, tecla no 2, não confirma, não entra, não sai. Como é que no conjunto dessas teclas, a máquina vai entender que vai ter que sair uma quantia X de dinheiro? Primeiro, como é que ela vai entender que tem que sair dinheiro? Depois, como é que ela vai entender que vai sair o que você está pedindo? Se você observar, no momento em que você está teclando numa máquina do caixa eletrônico, a máquina precisa entender que essas ações têm uma estrutura. E ela vai ter que reconhecer essa estrutura para quê? No momento em que o clique, ela possa interpretar essa informação e fazer com que o resultado seja aquilo que você espera. Se, obviamente, você começar a apertar o botão de qualquer maneira, ela não vai chegar e te entregar o teu dinheiro. Você vai ter que saber aonde apertar e como apertar para poder saber que você vai receber o dinheiro e na quantia que você quer receber o dinheiro. Tá ligado aí? Então, olha só. Tudo bem. Mas como você pode utilizar essa lógica? Vamos descrever o seu uso e aplicação. A lógica do sistema é uma estrutura por algoritmo. Galera, essa palavra aqui, vamos colocar debaixo do travesseiro, que nós vamos aqui, tomar café, almoçar e jantar algoritmo. Como assim, professor? Se eu disser para vocês que algoritmo é um conceito que muitos colegas de vocês lá do ensino médio, lá do 3º ano, lá em cima, eles têm dificuldade para poder entender. Mas você vai entender, fácil. Se liga aí. O que seria o algoritmo? O algoritmo é o conjunto de passos
sequenciados, conectados e com a razão dessa conexão para que nós chegamos ao resultado. Se eu disser que você todo dia faz algoritmo e não percebe, vamos lá. Então, olha, guarda esse termo. Eles serão sequência de ações que são executadas sobre dados, a fim de transformá-los em informações que gerem valor. Essas regras são estabelecidas por modelos de negócio, que podem ser, por exemplo, vamos lá. Regras para o cadastro de uma universidade. Como é que você acha que vão ter vários alunos na escola, e aí a escola vai organizar? Na sua sala, tem quantos alunos? Tem muitos alunos. Como é que o professor vai saber quem vem primeiro, quem vem depois? Como é que, muitas das vezes, o sistema vai poder colocar a nota das provas? Eita, como é que estão as provas aí, galera? Estão fazendo bem? Se liga aí que a nossa prova vai voltar quando nós começarmos a ter as nossas aulas presenciais. Então, olha só. Então, o que é o cadastro? É colocar os alunos no sistema para que nós possamos pesquisar e encontrar cada um de vocês. Precisa de um passo a passo. Eu preciso entender que tem um conjunto de informações. Essas informações, elas vão precisar ser sequenciadas para que eu possa encontrar vocês. Porque se as informações tiverem com qualquer maneira, não adianta eu colocar lá, ó, Isabela, João, Ítalo. Não adianta. Não adianta eu pesquisar se não existe uma estrutura em que o cadastro tenha uma sequência e que essa sequência tenha uma lógica. É igual você tentar achar um brinquedo no quarto que você não... Tá tudo bagunçado. Você precisa ter a lógica, tipo aqui, ó. Aqui só são os brinquedos, aqui só são os livros, aqui só são as roupas. E aí, na hora que você quiser o brinquedo, você sabe onde encontrar. Na hora que você quiser um livro, você sabe onde encontrar. Mas se tiver tudo misturado, sem lógica, sem sequência, você vai conseguir encontrar? Nossa, vai ser um Deus nos acuda. Então, o que acontece? Existem estruturas, por exemplo, preferências para que uma rede social atualize o feed de notícias, ou seja, se liga no Facebook. Quando você coloca, por exemplo, alguma notícia, alguma informação do que você fez hoje, alguma atualização de algo que você quer compartilhar com seus colegas no Facebook. Então, quando você coloca assim, gosto de esporte e o esporte que eu gosto é futebol. Aí você coloca lá, preferência, eu prefiro dentro do esporte futebol. Você começa a receber atualizações sobre futebol. Então, observe que para você receber essa informação, você precisou, primeiramente, estruturar uma informação para que essa informação se ligue a outra e ela chegue até você. Então, essa informação sobre futebol só chegou até você por quê? Porque você colocou uma preferência sobre um conteúdo. E esse conteúdo, o sistema do Facebook, ele vai começar a trazer automaticamente para você. Etapas da realização de uma transação bancária. Como eu falei do caixa, se liga aí. Sacar o dinheiro. Como é que o caixa vai identificar que é sacar? Porque no caixa eu não só saco. No caixa eu vejo o saldo, quanto eu tenho, eu faço uma compra, eu faço um pagamento. Então, o que acontece? No site, no caixa, eu tenho várias ações. Como é que ele vai fazer a ação que eu quero? Tem etapas. Então, olha só. Quaisquer regras seguidas pelas pessoas em uma sociedade ou lei da natureza podem ser convertidas em algoritmo. Ou seja, leiam algoritmo como passo a passo. Essa é a dica do professor Adriano. Ó, se liga aí. Lê o algoritmo, pensa assim, algoritmo passo a passo, algoritmo passo a passo, algoritmo passo a passo. Se você fizer isso, ó, nunca mais você vai ter dificuldade com isso. Então, ó, olha só como é que acontece, ó. Podem ser convertidas em passo a passo, desde que bem conhecidas e que se tenham modelos capazes de levar a reproduções de resultados semelhantes, com base de dados de entrada em comum. Olha só. Embora às vezes você não perceba, utilizar um algoritmo no seu dia a dia e não sabe. Para executar uma tarefa, como por exemplo, resolver um problema, muitas das vezes, inconscientemente, você executa algoritmo. Mas o que é algoritmo? Olha só. Algoritmo é uma receita para execução de uma tarefa ou resolução de um problema. E como toda receita, um algoritmo também deve ser finito. Seguimos a receita de um bolo corretamente, conseguiremos fazer um bolo. Outra coisa, se você pretende aprender programação,
Obviamente, é claro, é lógico que você vai ter que saber algoritmo. Então, por exemplo, algoritmo da recepcionista do cinema. Olha só, você gosta de cinema? Quem gosta de filme aí? Legal, né? Então vamos lá, vamos para o cinema. A pessoa que vai receber você, a recepcionista receber, aquela que vai receber aquele bilhete do ingresso, ela tem um conjunto de ações que ela precisa fazer para que você consiga assistir seu filme. Por exemplo, algoritmo, passo a passo. Lembra? Algoritmo, passo a passo. Algoritmo, passo a passo. Solicitar ao cliente o bilhete do filme. Segundo passo, conferir a data, o horário do filme e do bilhete, se a data e horário atual, a data, horário do filme e mais 30 minutos de antecedência. Segundo passo, informar o cliente que o tempo limite para a entrada foi excedido. Eita, passou. Não permitir a entrada, senão da data atual, até 30 minutos. Informar o cliente que a sala do filme ainda não foi liberada para a entrada. Não permitir a entrada, senão permitir a entrada ou indicar ao cliente onde fica a sala do filme. Veja que você tem aqui, uma sequência de ações possíveis para que o recepcionista possa dizer para você que está assistindo o filme. Então ele tem que ter, tudo isso, se o recepcionista fosse um robô, ela teria que ter na placa de controle do Arduino dela, todo esse passo a passo. Vocês devem estar se perguntando, onde a matemática está nessas etapas? A formulação da sequência acima, olha só, galera, se liga aqui nessa leitura, nessa parte vermelha, acima se baseia em conceitos matemáticos, em que há respostas exatas para cada ação. Perceba que dentro do algoritmo ainda existem sinais de maior que e menor que. São eles que nos ajudam a entender o que foi escrito nos passo a passo que seja necessário na escrita. Olha só. Com o auxílio do professor, tente responder o exercício abaixo e lembre-se que todos envolvem a tomada de decisão e uma percepção de matemática bem aguçada. Então, vem comigo, galera. Olha só. O Robotron está preso em um labirinto. O Robotron está preso em um labirinto e precisa de ajuda para escapar. Faça a soma dos números que estão no caminho que leva à saída para liberar o robô. Se liga aí, Eu tenho aqui o Robotron. Esse Robotron, ele precisa ter um trajeto, ter um caminho, ter um passo a passo, ter um algoritmo. Se liga aí. Para ele poder sair, ele precisa percorrer um caminho, que pode ser esse, opa, é a saída. Não, ou pode ser esse aqui, opa, é a saída. Assim, aqui não é a saída, aqui não é, mas olha só, se ele fizer essa sequência, beleza, ele encontra a saída. A pergunta é, qual é a soma dos números que estabelece o algoritmo passo a passo da minha programação? Se liga aí que nós vamos fazer aqui essa seguinte sequência. Ele vem para... Peraí. Ele vem para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. E beleza. Se liga aí, galera. 3 mais 10. 13. Mais 7. 20. Mais 4. 24. Mais 6. 30. 30 mais 5. 35. 35 mais 4. 39. 39 mais 1. 40. 40 mais 10. 50. 50 mais 3. 53. 53 mais 51. 54, galera. Se liga aí, Resposta certa. 54. Então, para que o nosso robô ele chegue na saída, ele precisou percorrer um caminho, o algoritmo, a sequência, o passo a passo, levou um resultado de 54 unidades. Se ligou aí, galera? Vamos continuar aqui, Vamos lá. Para executar uma tarefa, um robô recebe as seguintes instruções, Presta atenção. Tá vendo aqui? Ele vai, vai para baixo,
Então, observe que para baixo ele vai ter que caminhar 3 bloquinhos. Ó. Ele recebe essa seguinte função. Para baixo ele tem que caminhar 3. Ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Ele recebeu outra função. Ó. Outra função. Ó. Quando ele chegou aqui, 4 bloquinhos para a direita. Ó. 1, 2, 3, 4. Aí ele vai parar aqui. O que a nossa questão está pedindo? Ó? Que nós possamos seguir essa sequência, ó, esse passo a passo, esse algoritmo, para que ele chegue no final. Se liga aí, galera. Presta atenção e vamos aqui responder com o tio. Vamos lá. Então, eu vou colocar mais um zoom aqui. Se eu tiver... Não, é melhor aqui. Pronto. Então, vamos pegar o nosso primeiro passo a passo. Ó. Eu tenho esse daqui, ó, o primeiro. Eu vou ter que pegar para a direita 10 bloquinhos. Então, se liga aí, ó. Ele vai andar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí ele vai parar bem aqui, ó. 10. Só que ele vai ter o segundo, ó. No segundo, é a outra função, ó. Ele vai andar o quê? 3 bloquinhos para baixo. Vamos lá, galera. Se você quiser responder, dá uma pausa no vídeo, responde e depois vem conferir comigo. Se liga aí para poder responder tudo certinho. Vamos aqui, 3 bloquinhos para baixo. Vamos lá? Ó. 1, 2, 3. Agora, outra função, a terceira. 5 bloquinhos para a direita. O meu aqui, ó. Ele ficou aqui. E agora ele vai vir para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Próxima. Ele terminou bem aqui, ó. E agora vamos aqui para a quarta função. 2 bloquinhos para baixo. 1 e 2, galera. Vamos para a quinta função. 7 bloquinhos para a esquerda. Vamos lá, galera. Se liga aí que aqui nós vamos agora fazer de forma avançada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 7. Então, o que acontece? Achamos a nossa nova posição. Só que ele tem uma outra função. Ó. Ele tem a sexta, ó. Para cima, 2 bloquinhos, ó. 1, 2. Agora aqui, galera, no sétimo, ó. 4 bloquinhos para a esquerda. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. E agora vamos para a última. Será que você acertou? Vamos lá. Oitava. 5 bloquinhos para baixo, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou até marcar isso aqui de cheio. 5. Então, o que acontece, ó? Qual foi o caminho que ele percorreu, ó? Veja que existiu uma sequência. Existiu um passo a passo. Não foi de qualquer maneira. Ele não chegou, pá, e foi para lá. Ele poderia percorrer outro caminho? Poderia. Ele poderia chegar no mesmo resultado? Poderia. Ele poderia percorrer um caminho e chegar no resultado. Ele poderia percorrer um outro caminho e não chegar no resultado. A questão é, na programação, o nosso objetivo é entender que até chegar nesse final, até fazer o passo a passo, até ligar, conectar, primeiro vem esse, depois vem esse, e chegar na nossa charada, chegar no nosso resultado, nossa conclusão,
nós precisamos saber que existe uma sequência. Isso, galera, é muito importante. E aí, você que fez o exercício, parou o vídeo, acertou? Parabéns para você. Então, vamos aqui continuar. Vou aqui apagar. Beleza, galera? Para poder avançar no nosso conteúdo. Lógica de programação 2. Veja que nós falamos de lógica, lógica de programação 1, e hoje nós vamos encerrar com lógica de programação 2. Olha só, galera, ó. Lógica de programação. Aqui é justamente o fechar de como a lógica se aplica dentro da área de programação. Você utiliza a lógica de forma natural em seu dia a dia. Por exemplo, digamos que desejo ler um livro neste armário. Eu sei que o armário está fechado. Logo, eu concluo que eu tenho que abri-lo para poder pegar o livro. Outro exemplo. Digamos que você deseja atravessar uma rua movimentada com segurança. Há uma faixa de pedestre a poucos metros de distância. E você decide caminhar até ela e atravessar a rua, realizando de maneira correta a travessia. Note em que ambos os casos são exemplos de situações lógicas que utilizamos diariamente sem perceber. Por quê? Para poder pegar um livro, eu preciso abrir a estante, ver qual é a altura que ele está e, obviamente, projetar a minha mão. Para eu poder, de repente, atravessar, como esse foi o exemplo, eu preciso identificar qual é o caminho mais seguro e eu atravesso ele no período que não tiver carro e aí eu chego no outro lado. Então, o nosso algoritmo está presente todo dia. Assim como, por exemplo, sabia que quando você acorda, você já está fazendo um algoritmo? Quando você pensa assim, como é que vai ser meu dia? Então, eu tenho que acordar, escovar o dente, tomar banho, vestir a roupa, tomar café, ir para a escola, assistir aula, voltar para casa, almoçar, estudar, brincar, dormir. Se você observar, ó, esse passo a passo é o nosso algoritmo. A lógica de programação pode ser definida como um conjunto de técnicas direcionadas para estimular pensamentos com o objetivo de atingir um resultado esperado. O propósito fundamental de toda programação é construir algoritmos. Galera, eu falei para vocês, ó, algoritmos, tomem café, almocem, jantem, algoritmo. Já até expliquei o que é um algoritmo. Devemos seguir uma sequência de procedimentos que levam à solução de problema. Até mesmo as soluções para problemas cotidianos mais simples podem ser descritas por sequências lógicas de procedimentos. Ou seja, resolver problemas é algoritmo. Jogar é algoritmo. Estudar é algoritmo. Convencer o papai para poder brincar na casa do colega, algoritmo. Convencer a mamãe para poder viajar, algoritmo. Você brincar com os colegas, regra do futebol, o que pode, o que não pode, qual é a sequência, algoritmo. Você acorda, algoritmo. Então, galera, algoritmo está presente no nosso dia a dia. Vamos entender a construção de uma solução para um simples comando que pode ser dado pelo professor. É simples e bem similar ao exemplo que vimos na aula anterior. Vamos lá. Vamos supor a seguinte situação. Vamos lá. O professor diz assim, vá até a cantina e se a cantina estiver aberta, por favor, me traga um copo com água. Caso não tenha um copo, vá até a sala de direção e pegue um copo com a diretora. Se ela não der o copo, volte para a sala de aula. Tá vendo aí, ó? Primeira, vá até a cantina e traga um copo com água. Se você tiver o copo com água, volte logo para a sala. Mas eu vou dar a seguinte instrução. Caso não tenha, vá na sala da direção. Você só pode ir para a segunda se você passar pela primeira. Vá na sala da direção e pegue um copo. Digamos que você não acha o copo. Se você achar o copo, você já pega a água e volta. Mas se não tiver, aí o que acontece? Você volta para a sala direto. Então observe. Essas três ações. Ir na cantina,
e pegar o copo na direção e pegar a água, e não achar nenhuma das duas e voltar direto para a sala sem um copo, ela está estabelecida num algoritmo, num passo a passo, numa sequência. Então, olha só, perceba que nela temos 3 pedidos. Temos 3 situações. O professor pede que o aluno vá até a cantina e lhe traga um copo com água. Se tiver esse copo com água, você volta direto. Se não, você vai para a segunda. Caso não tenha o copo, ele pede para o aluno ir até a direção e peça o copo da diretora. Tendo o copo, pega a água e volta para a sala. Se não, e se na sala não tiver, ele pede para que o aluno simplesmente volte para a sala sem um copo e sem água. Estão entendendo como é que são as situações? Se de repente não tivesse essa segunda aqui, ó, essa última, desculpa, vai na cantina, e se tiver, volta. Mas se não tiver, vai na direção, pega o copo. Se não tiver e eu não mandar para você voltar, você vai ficar parado lá. É igual a mãe dizer o seguinte: meu filho, você está de castigo. Você só sai daí quando eu disser. Aí o que você vai fazer? Como obediente que é, senta lá e espera. Aí digamos que a mamãe esqueceu de tirar você do castigo. E aí passa a noite, amanhece, quando ela vai lá de manhãzinha cedo, você está lá dormindo na cadeira. E aí ela vai e pergunta: menina, por que tu não saiu daí? Mamãe, você só pediu para eu verificar. Você não me deu a próxima sequência. Você não me deu o próximo passo. Você só me disse que tinha que ficar aqui, que eu só poderia sair se você me tirasse. Se você não me tirou, eu fiquei paradinho aqui esperando, como um bom filho e filha obediente. Tá vendo aí, galera? Olha só. Bem, veja que tivemos uma situação simples, porém devemos seguir os passos ditos para a realização da ação final, que é levar a água para o professor. Dentro da lógica de programação, o funcionamento é similar, porém os comandos são em inglês. Olha só, digital write, escrever, digital read, ler, output, sair em inglês, input, entrar em inglês. Se liga aí, galera. Ó, mas a lógica é sempre a mesma. Ainda não estamos nas práticas, engano nosso, que essa parte nós já estamos realizando muitas práticas. Mas que tal montarmos uma sequência de um passo a passo que não leva a resultado? O que acontece? Vamos criar uma situação de ir à escola, por exemplo, e use a imaginação do algoritmo. Há algoritmo no quais a execução de alguns passos pode depender de decisões a serem tomadas. Por exemplo, presta atenção, você vai para a escola. Se você se vestir, você sai de casa. Se não, você vai sair de casa sem roupa, pelado. Então, se você tomar a decisão de sair de casa, você vai precisar tomar a decisão em termos de uma situação, estar vestido. Então, esse conjunto de atos e sequência e tomar decisões, você pensa o seguinte: se eu tiver roupa, eu vou para a escola. Se não, eu não vou para a escola. Então, veja, dessa forma, algum fato indicará se um ou mais passos do algoritmo serão executados ou não. Por exemplo, o nosso primeiro algoritmo define uma sequência de passos para trocar uma lâmpada. Em algum momento, perguntamos se a lâmpada está queimada. Simplesmente trocamos a lâmpada sem fazer qualquer teste. Para resolver esse problema, podemos acrescentar ao nosso algoritmo um teste que verifique se a lâmpada deve ser trocada. Se liga aí, galera. Problema: trocar de lâmpada. Sequência de passo a passo. Primeiro, ligue o interruptor. Se a lâmpada não acender, pegue uma escada. Se a lâmpada acender, já testou. Mas se não, pega a escada. Posicione a escada embaixo da lâmpada. Pegue uma lâmpada nova, suba na escada. Retire a velha e coloque a nova. Bem, galera, eu queria agradecer a aula de hoje. Sabe, eu gostei muito da aula de hoje. Eu estou bem empolgado. Eu realmente estou com saudade também de vocês. Digo a vocês que a nosso intuito aqui é dizer para vocês que nós vamos conseguir e que nesses capítulos que eu revisei, capítulo 8, 9 e 10,
ele tem uma essência muito importante, que é aquilo que vai nos facilitar diante da nossa programação, que são esses pensamentos, ações e estruturações. Nós já estamos realizando muitas práticas, então muito do que eu já estou falando, nós já tínhamos feito em programações reais. Só que é interessante nós fundamentarmos e vocês perceberem que quando a gente estava montando o sinal de trânsito, quando nós estávamos montando o LED, o potenciômetro, a gente estava vendo, nós estávamos vendo justamente que essa sequência é importante, ok? Na próxima aula, nós vamos estar aqui com o capítulo de número 11, necessidade de desenvolvimento de máquinas avançadas, ou seja, a gente tem a ideia por que o ser humano precisa desenvolver e aperfeiçoar cada vez as nossas máquinas. Então, galera, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana e até a próxima. Valeu, galera. Tchau.